Bom dia, né? Primeiro eu quero pedir só desculpa para o pessoal que não é assistente social, que eu preparei minha fala mais voltada para o serviço social, tá? Que são algumas reflexões que eu trago aqui sobre o trabalho do serviço social, do assistente social na Previdência. O mundo do trabalho ele vem sendo realmente, como diz, fragilizado, né? Com várias reformas, isso tem revertido muito no serviço social do INSS, né? A gente entra o serviço social entra para o INSS em 1944 e desde então a gente vem participando da construção e reconstrução do serviço social lá dentro. E em 2017, né, a gente vem com a implantação do INSS digital, no INSS, que vem trazendo a digitalização dos processos, arquivos não sendo flexíveis, porque as coisas passam a ser virtuais, né? O fechamento das agências, o avanço da tecnologia de informações, a plataformização das políticas públicas, né? Em 2019 nós temos a pandemia e vamos todos para casa, todo mundo trabalhando em casa, fazendo trabalho remoto, né? Uma dificuldade imensa, acho que para todos ou para alguns mais do que para os outros, né? E a gente tem o projeto piloto da teleavaliação, né? Que começa a partir quando a gente volta para casa, existe o projeto piloto, né? A gente volta para o INSS, né? Tem um projeto piloto da teleavaliação, que hoje já não é mais piloto, é uma realidade dentro do INSS. E eu sempre me pergunto, teleavaliação para quem? E para quê? Né? Eu tenho um posicionamento contrário à teleavaliação, eu sigo o posicionamento conjunto com o Cefes-Cres, que mesmo o Cefes-Cres tendo uma orientação contrária à teleavaliação, alguns assistentes sociais fazem, eu sei que isso é uma realidade aqui no Brasil, né? E defendem. O Cefes-Cres sabe que alguns assistentes sociais fazem, mesmo assim ele também não aplica nenhuma advertência para esses assistentes sociais, porque eles também reconhecem a fragilidade da gente se antepor a uma instituição como a INSS, né? E aí eu fico me perguntando, o que significa essa teleavaliação social? Ela preserva o sigilo? Abordamos assuntos delicados, situação familiar, acesso a serviço, as dificuldades do cotidiano, a saúde, a dificuldade em acesso à saúde. Ela subtrai um momento de interação com o usuário, portador de deficiência. Se as câmeras falharem, a gente vai ter uma audioavaliação? A teleavaliação facilita o trabalho de quem? São essas perguntas que eu me faço todos os dias e reflexões que eu também converso com os meus colegas assistentes sociais que eu tenho acesso, né? Uma outra coisa que me incomoda e vem me incomodando é que, concomitante com a teleavaliação, vem também tendo um esvaziamento das nossas representações técnicas, né? As representações técnicas hoje só servem para fazer a nossa agenda, mandar bilhetinho para a gente. Manda recadinho para a gente, marca umas lives no horário que a gente está trabalhando. Quem quiser participar, participa. Quem não quiser, não participa. A gente não tem mais os nossos momentos de encontros, que é para a gente sentar e parar e repensar, fazer uma suspensão do nosso cotidiano, né? Então a gente está cada vez mais ficando individualizado e procurando propostas individuais para os resultados individuais para as nossas dificuldades que a gente encontra na agência. Então, eu acho muito importante esses momentos que a gente está tendo aqui agora, porque a gente pode repensar as nossas ações. Outra coisa que eu acho muito importante, importância, é que se falou muito sobre a unidade, né? A gente vem discutindo com as forças políticas, a gente tem diferenças nas forças políticas, mas a gente tem, principalmente o assistente social, a gente tem um código de ética, a gente tem uma matriz teórica, metodológica que nunca conseguiu ser totalmente implementada no INSS. Se a gente seguir simplesmente o nosso código de ética e a matriz teórica e metodológica, a gente tem uma centralidade de ação que nenhuma força política pode se opor a ela. Porque é isso que nós defendemos, que o serviço social defende, é o que está escrito na matriz teórica e metodológica do nosso código de ética. E para só fechar aqui, que são essas minhas reflexões, eu queria ler 2 princípios fundamentais do nosso Código de Ética.
defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo. É o artigo 2º. E o artigo 5º. Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure universalidade dos acessos aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão democrática. Essas reflexões que eu teria para hoje, tá? Bom dia. Os companheiros e companheiras aqui trouxeram questões mais específicas em relação ao nosso trabalho no INSS, mas eu vou tentar fazer uma fala mais ampla sobre algumas questões aí que a gente vem algumas questões que a gente vem discutindo no último momento, né? Primeiro, eu acho que tem uma expressão que me incomoda um pouco, que é a expressão mundo do trabalho. Primeiro, nós aqui, enquanto sociedade, enquanto seres humanos, não há mundo sem trabalho. Então, já é um problema em si. Porque quando a gente usa a expressão mundo do trabalho, a gente descaracteriza algo que é central em processo histórico de aumentar a exploração dos trabalhadores e expropriação dos produtos do trabalho. Eu acho que é a discussão que nós temos que fazer nesse sentido. E nós aqui, enquanto servidores públicos, né, que também é uma expressão que eu acho que tem muitos problemas, nós somos trabalhadores do Estado, nós dependemos do salário para viver como qualquer trabalhador. Muitas vezes, alguns ataques que chegam aí para o conjunto da classe trabalhadora, eles demoram um pouco mais para chegar aqui no serviço público, mas eles chegam. E quando eles chegam aqui, eles chegam na sua forma mais desenvolvida, chegam da forma mais agressiva. Nós temos ainda algumas condições, enquanto categoria, enquanto setor específico da classe trabalhadora, de termos sindicatos estaduais, de termos federações, de ainda conseguirmos ir para os locais de trabalho, fazer reuniões e fazer encontros e atividades como essas, que não é a realidade do conjunto da nossa classe. Eu acho que esse é um ponto, né? E nos últimos anos, no nosso caso específico, né, as tentativas de impor aí a reforma administrativa é sempre no sentido de fragmentar as categorias, acabar com as garantias legais que nós temos, romper os vínculos de unidade de classe entre nós, né? Uma premissa que é uma premissa central do neoliberalismo. Uma das premissas centrais do neoliberalismo não é só a privatização, a questão aí do Estado gerencial que vem sendo implementado. Uma das questões centrais do neoliberalismo, que é estratégico para a burguesia, é acabar com os sindicatos. Isso é história. Dos anos 90 para cá, é só a gente ver o processo que foi colocado. Então, eu acho que a fala do Jacaré ontem também foi muito boa, né? Porque ele fala ali a respeito de não culpabilizar os trabalhadores, e eu acho que trazer aqui alguns elementos, né, de como vai se dando a alteração do assim chamado mundo do trabalho. Mas as primeiras, né, organizações aí de trabalhadores, elas eram proibidas. Os sindicatos, eles eram proibidos até 1824 na Inglaterra, o berço da Revolução Industrial. Então, os primeiros sindicatos se dão a partir de 1824, para a gente ter uma ideia. Então, nós vamos aí com uma história da classe trabalhadora de 200 anos de sindicalismo. E aí eu acho que isso é importante, porque vem no processo de você retirar o trabalhador isolado, o trabalho artesanal, com o desenvolvimento de máquinas, de tecnologia, e intensificar a exploração do trabalho. E isso nunca se deu sem resistência dos trabalhadores. Eu acho que isso é um ponto central, né? Aqui fala, né, ali os primeiros sindicatos. Depois a gente tem um outro processo, acelerando aí no século XX, que as tecnologias elas vão acelerando no sentido de cada vez mais tornar a exploração do trabalho algo científico. E aí o nosso conhecido Fordismo-Taylorismo. E as grandes mudanças da época, avanço da eletricidade, motor a combustão, e principalmente ali a linha de montagem e a gestão científica do trabalho. Que o Taylor, em linhas gerais, é o seguinte: o quanto eu posso explorar o trabalhador, arrancar dele o último suor do trabalho, para que ele adoeça mais um determinado limite, que no dia seguinte ele esteja disponível para ser explorado novamente. Então você faz estudo de movimento, estudo de tempo de trabalho, e eu diria que o PGD do INSS ele chega a ser até pior que um regime terrorista,
que aí no Taylor tinha uma preocupação do trabalhador ali, depois de treinado, de adestrado, que é a linguagem que se usa, desse cara estar bem de saúde para continuar trabalhando, dentro do limite da exploração. O PGD, ele acaba com isso. O PGD, ele coloca a angústia do cumprimento de meta como sendo algo dentro da cabeça do trabalhador. Incute uma angústia, um estresse. Quem aqui nunca lá sozinho no seu computador no teletrabalho não estava desesperado numa sexta-feira porque não bateu a meta e talvez tenha que trabalhar de madrugada ou trabalhar no sábado ou no domingo? Que não precisa mais do chefe ali cobrando. Eles vão criando uma mentalidade que a gente não tem que ter mais jornada de trabalho. Eu lembro que nós apanhávamos muito quando a gente defendia as 30 horas, mas em certo sentido a jornada de trabalho é a única garantia que nós temos para barrar o regime de meta de produtividade. E aí falar um pouco do Brasil também, né? Quando a gente fala de alteração dos processos de trabalho, aqui também teve muita luta. Eu acho que o exemplo mais conhecido é a greve geral de 1917. Essa é uma foto clássica, se eu não me engano é no Brás, 50 mil trabalhadores de diversas categorias em greve. A greve aí que completou mais de 100 anos e tendo as pautas principais: redução de jornada de trabalho, que na época eram de 14 horas diárias em alguns setores, com trabalho infantil, diga-se de passagem. Reajuste salarial, fim das multas aplicadas pelos patrões, porque tinha multa se o peão faltava no trabalho, melhoria das condições de trabalho, reconhecimento das organizações sindicais no processo de negociação e criação de comissão de trabalhadores nas fábricas para acompanhar. E jornada de trabalho como a principal pauta. E também desta greve, em 1923, como saldo desta greve geral, parou São Paulo. E aí é uma greve que hoje seria uma greve radicalizada. Na época, pauta política, pauta econômica dos sindicatos eram a mesma coisa. E na época não era bala de borracha ou demissão. O Eloy Chaves, que é considerado patrono da Previdência, nesta greve, ele era chefe da Força Pública de São Paulo, colocou a cavalaria e a Força Pública Armada com fuzil para matar os trabalhadores nos piquetes. Então, para a gente ter uma ideia. Só que na época a classe, ela tinha outra forma de agir, né? Com ação direta, de você tomar os espaços e fazer o enfrentamento aberto. Eu acho que isso nós perdemos. Mas, só para a gente lembrar disso, o Eloy Chaves, ele é um criminoso, ele é um cara que matou trabalhadores na greve geral e só teve a Previdência porque ele foi obrigado a negociar. Final do século XX, aí a gente tem agora também a questão da automação, robótica, o toyotismo, né? E principalmente o avanço do neoliberalismo. E aí no toyotismo, a produção ela começa a ser flexível, né, na fábrica da Toyota. Se hoje eu trabalho montando para-brisa, amanhã eu trabalho montando para-choque, amanhã eu trabalho montando roda, parece algo parecido com o processo que a gente tem no INSS. Hoje você trabalha com recurso, amanhã você trabalha na revisão, amanhã você trabalha com aposentadoria. Então esses processos de desmantelamento do trabalho, que vem primeiro para as empresas privadas, para os trabalhadores da CLT, eles chegam para nós, né? Privatização, terceirização e retirada de direitos. Então, vamos lembrar uma época que, se eu não me engano, até os vigilantes das agências, eles eram concursados e eram da categoria. E aí, recentemente, todos aqueles setores, que era o setor da infraestrutura, inclusive a fabricação de móveis, o INSS tinha setores de marcenaria, fabricava inclusive os próprios móveis aí necessários para a agência. Então, o neoliberalismo, a privatização e terceirização, além de reduzir os custos do Estado, e no caso das empresas aumentar as margens de lucro, hoje nós vamos no local de trabalho, os vigilantes recentemente, Jundiaí, Campinas, algumas regiões que essas empresas aí de vigilância, que a gente não precisa citar o nome que todo mundo conhece, salários atrasados. Aí os vigilantes vão falar com quem? Conosco do Sinsprev, porque o sindicato deles não consegue, o sindicato pelegão, não representa os trabalhadores, não faz o enfrentamento. Aí a gente vai numa agência, é um sindicato de uma base, vai na outra agência, é um sindicato de outra base. Ora, se isso não é a fragmentação de você chegar no local de trabalho, tem um terceirizado, tem um estagiário e agora tem locais que tem terceirizados fazendo atendimento. É justamente para minar a nossa capacidade de mobilização e de organização dos locais de trabalho. E agora a gente vem aí com as novas tecnologias, né? Inteligência artificial, automação do trabalho, e isso tem um efeito. Agora a vigilância do nosso trabalho não precisa mais do chefe. Além de incutir na nossa mente que a gente tem que bater a meta, e aí, voltando ontem até a fala do Jacaré, que ele tem a experiência do bancário, todo mundo eu acho que tem um amigo bancário doente, e um colega de trabalho doente. Todo mundo conhece o bancário
que está arrebentado. Inclusive, nós temos muitos ex-bancários na nossa categoria que prestaram concurso, vieram para o INSS para tentar fugir da lógica adoecedora dos bancos. Pois bem, a mesma lógica dos bancos chegou aqui. A mesma lógica de meta, de produtividade. Então, além disso, há um trabalho hoje que ele é gerenciado por algoritmos. Então, quando você abre o GET, abre o PAT, está aquele processo, ele seleciona o processo que vai para o servidor analisar. Principalmente agora com o sistema de análise automática. Então, o processo hoje que cai para o servidor, ele é selecionado através desses algoritmos, a gestão da fila e a vigilância total. Hoje o INSS teria condições de implementar um sistema que saberia até quantos cliques o servidor deu lá para trabalhar, para saber se está trabalhando ou não. Então, até isso nós temos. Então, é um controle total da produtividade. Aí vai falar que eles não têm condições de saber os abatimentos em tempo real do sistema. Isso é uma mentira. É uma mentira, porque é o seguinte, a lógica da meta que vem do processo do tortismo, a meta, a gente não pode ter ilusão de achar que a meta, ela existe para ser batida. A meta não pode ser batida. No momento que o trabalhador atinge a meta, a razão de ser dela acaba. E ela tem que ser sempre uma meta um pouco acima, ou às vezes muito acima, tá, para concluir, da capacidade do trabalhador. Porque a meta ela tem que criar esse tensionamento, essa tensão o tempo todo. E criar esse processo de vigilância extremo sobre nós, né? Então, falei aqui da digitalização de serviço, a nova portaria, né, o PGD, mas como à tarde vai ter uma mesa específica, de acordo de greve do PGD, eu acho que a gente pode depois aprofundar essa discussão, né? O impacto do teletrabalho no INSS, aumento da carga horária sem compensação financeira, adoecimento de servidores, perda de direito trabalhista e a lógica das metas de produtividade. A gente até usa também a inteligência artificial, às vezes, para fazer algumas imagens, dá para usar essas coisas também para o nosso favor. Mas é uma realidade aí muito presente nos locais de trabalho, né? E aqui, o novo PGD, ele retira todas as garantias referentes a salário, jornada, adicionais, demissão por insuficiência de desempenho, imposto compulsório PGD e autofinanciamento pelo servidor do seu salário da infraestrutura. E aí, quando a gente está falando autofinanciamento, nós temos que chegar à conclusão assim: nós estamos usando o nosso salário para financiar a infraestrutura do Estado. O governo está implementando uma medida que prevê a demissão por insuficiência de desempenho do servidor que não atinge meta. Isso era um dos pontos centrais da PEC 32 que está sendo implementado. Então, essa figura aqui do Atuf, que ele fez, que nós pedimos para ele fazer para a FENASPES, ela é de 2020. E ela é sempre atual. Sempre atual. O novo programa de gestão era o programa de gestão de 2020 durante o período da pandemia. Continua sendo o novo programa de gestão com a mesma lógica. Então, acho que nós temos aqui perspectivas e desafios, trazendo aí, enquanto uma parcela da classe trabalhadora, temos que resistir, fazer o enfrentamento. Os ataques que se deram até hoje, que foram vitoriosos do capital contra o nosso processo de trabalho, contra os trabalhadores, eles não se deram sem luta. Se o capital avança e põe precarização das condições de trabalho, o fim das jornadas de trabalho, isso só se dá porque nós somos derrotados. Derrotados. Então, acho que é daqui a gente sair deste encontro, né? Aí eu acho que temos que boicotar os programas de gestão, porque além da questão jurídica, o programa de gestão, ele tem que ser uma decisão política, foi uma decisão política do INSS, e não duvide que tenha sido uma vingança deste presidente do INSS contra a nossa categoria pela greve. É só ver o que foi solicitado naquela ação judicial, as faltas injustificadas. Então também é uma vingança. Retomar a luta pela jornada de trabalho. Isso é essencial. É essencial neste momento, porque quem disse que trabalhador em teletrabalho, trabalhador ali que está trabalhando por meta, não tem que ter limite de jornada. Isso é uma ilusão que foi plantada na categoria. Isso é uma ilusão. Agora o novo PGD, uma das questões é que ele quebra com a flexibilidade. Aquele trabalhador que tem a flexibilidade, eu trabalho de manhã, faço uma atividade à tarde, trabalho à noite, hoje fala que no PGD o servidor tem que estar disponível para a chefia durante o horário de funcionamento da agência, né? E a questão da meta. A meta, nós não temos controle sobre a meta. Então, no primeiro momento, o INSS vai fazer o quê? Vai dizer que o PGD não vai ter aumento de meta, que não vai ter desconto, mas o segundo passo é mexer aí com o valor das pontuações.
E o que é fundamental? Retomar as greves e paralisações com outras categorias e também junto com o setor privado, os trabalhadores das empresas privadas. A luta contra a escala 6x1, ela tem que ser uma luta nossa aqui também contra os servidores, e a redução da jornada para 30 horas. E aí vamos lembrar que a gente conquistou a jornada de 30 horas, como foi bem falado aqui ontem pelo Vitor, que lembrou, historicamente, em 1984, com uma greve durante a ditadura, tiveram que ir lá negociar com o Jarbas Passarinho. Vamos lembrar muito bem, a gente conquistou as 30 horas, foi na luta, não foi uma benesse do governo. Conclua. Então, para concluir, eram esses elementos que eu gostaria de trazer. A história aí da tecnologia não é neutra, nós temos que nos apropriar das tecnologias sim, mas dentro do capital elas nunca serviram para que a gente trabalhasse menos. Elas sempre serviram para aumentar a exploração do trabalho. E cabe a nós estabelecer um processo de luta e resistência contra isso. Garantir que a tecnologia seja para reduzir a jornada e para melhorar as condições de vida. E não para precarizar o trabalho e gerar mais lucro para os patrões. Obrigado. Agora, pessoal, eu vou avançar o Fabiano de Jesus, tá?